Oi pessoal, bom dia, aqui é Danilo Braque, da Braque Law, fazendo aqui nossa live de sexta-feira, né? Vão chegando aí pessoal, bom dia, bem-vindos, tudo bem? Eu vou pedir para vocês que estão entrando que façam o share, né? Enviem o link dessa live aqui para os seus amigos, para os seus conhecidos. Hoje a gente vai estar, como a gente tem feito agora todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, a gente vai estar respondendo questões de imigração, né? É aquela coisa, vamos estar respondendo perguntas em geral que o pessoal fica mandando. Então, quando você coloca, inclusive, a sua pergunta aqui nesse chat, o que acontece? A gente pega essa pergunta, a gente guarda e a gente aí coloca para tentar responder na próxima semana. Entendeu? Então eu peço para vocês aí, pessoal, chegando, bom dia, sexta-feira abençoada. Pedindo para vocês então que vocês façam o share com o máximo de número de pessoas, coloca aí no seu timeline, que a gente hoje vai estar respondendo perguntas que nós recebemos desde sexta-feira passada, tanto aqui pelo Instagram, quanto recebemos pelo Facebook, recebemos no nosso website, recebemos através dos nossos grupos de WhatsApp. Então, bom dia aí todo mundo. Eu sou Danilo Braque, da Braque Law, com escritórios em Lowell, em Framingham, em Orlando, Rio de Janeiro. Trabalhamos com principalmente imigração, né? Trabalhamos também com acidentes de carro, acidentes de trabalho, trabalhamos com direito criminal, trabalhamos com direito de família, divórcios, afirmações de casamento, né? Guardas, custódias, essas coisas assim. Alguém pergunta, o que é afirmação de casamento? Bom, acontece muito às vezes das pessoas casarem quando elas não estão habilitadas a casar, né? Acontece muito isso na nossa comunidade brasileira, então explicando bem direitinho, quando, por exemplo, se você e o seu marido aqui nos Estados Unidos e vocês fazem o seu divórcio no Brasil, lá no Brasil você está divorciado, mas aqui nos Estados Unidos você continua casado, independente de onde você havia casado, mesmo que você casou no Brasil e vieram os dois para cá. Se os dois estão aqui, os dois têm que fazer o divórcio aqui. Se um tiver aqui, um tiver lá, beleza. Aí pode divorciar em qualquer um dos dois lugares que é aceito, mas se os dois estiverem aqui nos Estados Unidos, eles têm que divorciar aqui. E às vezes as pessoas não sabendo disso, divorciam fora do país, mesmo os dois estando aqui, e consequentemente, quando casam de novo, o casamento ele é o que a gente chama de casamento defeituoso, não é reconhecido por lei. E geralmente dá problema na imigração. Quando vai aplicar para algum documento, alguma coisa assim, a imigração pega e nega porque, infelizmente, é um casamento que não é reconhecido, porque o divórcio não foi feito da maneira correta. Aí a gente tem que fazer o divórcio e depois a gente faz esse negócio que se chama afirmação de casamento e a gente pede para a corte, então, porque as partes não sabiam, né, por inocência e intenção de boa fé, a gente pede então que a corte, por ordem judicial, decrete que agora o casamento está curado. Essa é a afirmação de casamento. Falou? Então, aí uma préviazinha bem rapidinha sobre uma questão que acontece demais na comunidade. Mas bom dia a todos, Deus abençoe todos, né? Estamos chegando aí, sextou, como dizem, né? E hoje eu estou aqui com a minha parceira aqui, a minha assistente, a Cris, que ficou aqui nos últimos 10 minutos, doutor tem que ir, tá na hora. Eu digo, meu Deus do céu, que monstro que eu fui arranjar, né? Pegar do meu pé aqui para fazer essas lives. Mas beleza, então toda sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente vai estar junto aqui, respondendo perguntas de imigração, tá bom? Eu vou colocar aqui bem rapidinho, que o pessoal já está pedindo, mas eu vou colocar aqui o número do nosso escritório, tá bom? E vou deixar aqui gravado para vocês, porque quem precisar ligar para fazer marcar uma consulta, alguma coisa assim, então vai estar aí o número do nosso escritório, tá bom? Então, bom dia novamente a todos. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. E vamos lá. Qual a primeira pergunta aí que a gente vai ter que atacar? Bom dia, doutor. Gostaria de saber se filhos americanos são deportados junto com os pais. Não, filhos americanos não podem ser deportados, né? Nós sabemos que o cidadão americano ele não pode ser deportado, né? Ele pode ser preso, né, se houver alguma situação criminal, alguma coisa assim, mas o cidadão americano ele não pode ser deportado.
né? Em casos de cidadãos, vamos dizer, um cidadão adulto, por algum motivo ele obteve a cidadania sob falsos pretensos, a imigração então tem que processar criminalmente em corte federal para revogar a cidadania. E só após isso, então aquela pessoa que aí no caso, após a revogação, não é mais cidadão americano, aí essa pessoa você pode ser deportada. Mas ninguém que é cidadão americano pode ser deportado, né? Agora, nessa questão, se a pessoa está se referindo, por exemplo, a um dos pais serem presos, e aí o que acontece com as crianças depende das circunstâncias. Normalmente, as crianças são entregues para a pessoa mais próxima, né? No caso, é muito incomum dois pais serem presos, na realidade é extremamente raro e vai contra alguns regulamentos e acordos que foram feitos lá nos anos 90 com o senador Ted Kennedy pela imigração. Eu soube de um caso recentemente onde um pai foi deportado e separadamente, numa ocasião posterior, a mãe foi presa e colocada em deportação. Aí, nesse caso, agora, então, o governo procura, né, obviamente com o direcionamento da mãe, procura achar pessoas mais próximas para que essas crianças sejam colocadas ao cuidado. Na pior das circunstâncias, tô vendo aqui a Fernanda. Quanto tempo, Fernanda? Tudo bem? Então, quando os pais são colocados em detenção, os filhos vão para uma pessoa mais próxima, né, às vezes um vizinho, um amigo que você confia, ou então, na pior das hipóteses, o governo chama o Departamento de Famílias, aqui em Massachusetts, por exemplo, é o DCF, e aí o Departamento de Família provisoriamente toma guarda dessas crianças. E aí eu sei como que funciona, que o Departamento de Família, então, vai ter que tentar identificar quem são as pessoas mais próximas que podem receber essas crianças, até mesmo fora do país. Recentemente eu soube de um caso que o Departamento de Famílias, inclusive, levou uma ou duas crianças acompanhadas de uma assistente social para entregar para a família na Romênia. Então, essas crianças não são jogadas ao ermo, não, tá bom? Boa pergunta. Perfeito. Doutor, eu faço meus impostos todos os anos. Não sou legal no país, mas este ano eu estou com muito medo. Olha, e eu sei que as publicações que nós temos visto na internet, o sensacionalismo que tem sido feito pela internet, tem colocado muito medo, muito receio na comunidade, né? Mas eu continuo mantendo que eu não estou vendo nada anormal do que eu já via há 1 ano, ou 2 anos, ou 4 anos atrás. O que acontece é que as pessoas estão literalmente publicando o que no passado se recusavam a publicar, certo? Só para te dar um exemplo, alguns anos atrás eu tive um caso de uma mãe solteira que tinha 4 crianças. 4, ok? Não foi durante o governo Trump, foi durante o governo Obama. Tentei representar essa mãe eventualmente exaustiu todas as suas... usou todas as suas avenidas possíveis, todos os seus apelos possíveis e perdeu todos. Eu busquei a ajuda de deputados, de senadores, inclusive o senador Warren. Tá devendo, viu? Porque já várias vezes eu procurei o seu escritório, Dona Elizabeth Warren, e o seu escritório nem receber os nossos pedidos para olhar os casos dos nossos imigrantes, nem para isso o seu escritório está aberto. O seu escritório é inútil em relação a imigrante, tá bom? Em compensação, o senador Markey, o escritório dele é fabuloso em termos de ouvir as necessidades dos nossos imigrantes e pessoas que têm problemas com a imigração. Então, nós temos 2 senadores em Massachusetts, um senador Markey, excelente. A outra senadora Warren, completamente, tipo assim, useless, ok? Mas o que aconteceu? Tivemos, então, envolvimento, buscamos vários pedidos. No final das contas, essa mãe foi removida pelo ICE. E as 4 crianças, que eram americanas, então ficaram aos cuidados de uma pessoa da confiança dela. Infelizmente, essas coisas acontecem. Eu cheguei a publicar um artigo sobre isso, publiquei no meu antigo website sobre isso, mandei para jornais, mandei para revistas e cheguei a comunicar com alguns jornalistas na época. Ninguém quis publicar sobre isso.
Ninguém, porque na época o presidente era o presidente Obama, certo? Nos últimos 4 anos do presidente Biden, eu também presenciei muitas situações que seriam injustas. Essas situações que estão todos agora, nesse momento, revoltados, isso é muito comum acontecer, certo? Mas, infelizmente, nos últimos 4 anos, ninguém queria realmente publicar ou aprofundar sobre isso por causa do governo que estava no poder. Agora, como mudou e é o governo que as pessoas não gostam, então as pessoas vão publicar sobre esses casos. Mas é por isso que eu falo que, na minha visão e na minha experiência, nós não estamos vendo nada acima do que já era normal. Algumas mudanças, sim. Essa semana eu tive conversas com agentes do ICE que me falaram que, por exemplo, o ICE não está soltando quem eles prendem, como antigamente eles prendiam e às vezes soltavam sob fiança ou com tornozeleira. Agora, quem eles prendem, eles não estão soltando. A pessoa vai ter que buscar uma ordem de soltura com o juiz de imigração. Perfeito. Tenho uma carta de deportação. Eu consigo reverter? Sempre é possível. Ok? Sempre existe uma possibilidade. Qual o nível de possibilidade vai depender das suas circunstâncias, né? Às vezes eu sento com as pessoas e a gente analisa o caso e fala assim, não, esse aqui dá para reverter e aí depois a gente pode fazer isso, isso, isso. Em alguns casos a gente fala com a pessoa, olha, a gente pode até tentar reverter, mas se reverter, qual que é a sua saída? Então é muito importante analisar a situação de cada pessoa individualmente, porque não é só o reabrir o caso, não é só o remover a ordem de deportação. É quando reabre o caso, remove a ordem de deportação, o caso volta ao que ele era. E agora você está novamente tendo que comparecer em corte de imigração e defender o seu caso. E aí, para onde que você vai? Então, se tiver saída, a gente aconselha que faça. Se não tiver uma saída, talvez não seja uma boa ideia nesse momento. Certo. O Vlog Luana perguntou, disse, bom dia, estou em processo de visa. O que acha como devo me proceder caso seja parada meu processo de asilo já foi encerrado? Bom, a lei de U-Visa é lei, é legislação, não é regulamento. Consequentemente, o presidente não pode, por exemplo, cancelar processos de U-Visa porque é regulamentado por lei, certo? Então, eu não consigo ver assim muita base para... Eu já ouvi, inclusive, esse rumor, mas eu não consigo ver muita base para a veracidade desse rumor. A gente tem que entender, pessoal. Um presidente ele pode emitir regulamentos de como proceder dentro de algumas administrações da lei. Então, por exemplo, quando fala lá, olha, a lei fala que a pessoa que... sei lá, casou com um cidadão americano, ela pode iniciar o processo de green card. Ele pode mudar alguns regulamentos em termos de, por exemplo, dizer que de agora em diante todos os casamentos terão entrevista, entendeu? Ou que, sei lá, todos os casamentos terão que responder essas perguntas, alguma coisa assim, desde que não infrinja na lei como ela está escrita pelo Congresso. A mesma coisa acontece com o U-Visa. Certo? O visto U é legislado, é lei. Então, o presidente ele não pode passar por cima da lei do Congresso. O que ele pode é modificar procedimentos e coisas assim, mas ele não pode passar por cima da lei do Congresso. Certo. A Arenda perguntou, gostaria de saber quanto tempo está durando para a aplicação do documento do I-360. Já foi aprovado e fala que está na fila de espera. Que está na fila, né? Olha, ultimamente se torna quase impossível a gente prever exatamente tempos de processo, né? Eu dou estimativas atualmente bastante largas para os meus clientes, mas consequentemente elas são baseadas no meu conhecimento do caso individual, certo? A gente pegar e dar estimativas para um processo que a gente não tem conhecimento dos fatos individuais seria até injusto com você, ok? Eu aconselharia que você contactasse o escritório que preparou o seu caso, perguntasse para eles sobre o andamento e a expectativa deles em termos de tempo. Caso contrário, você poderia obter uma cópia ou trazer uma cópia inteira do seu processo
para nossa análise e avaliação, e aí eu poderia te dar uma resposta melhor, tá bom? Muito obrigado pelos conselhos. Para quem veio de visto e passou da permanência, qual é o seu conselho? Quem veio de visto e passou da permanência. Bom, existem diferenças, né? Nós sabemos que existem regulamentos específicos que têm a ver com pessoas que entraram com visto e passaram da permanência nos últimos 2 anos, que estão nos Estados Unidos há menos de 2 anos. Essas pessoas, inicialmente, poderiam, se forem pegas, podem ser colocadas em algo que se chama de remoção acelerada, né? O Expedited Removal. Pessoas que estão aqui há mais de 2 anos, essas pessoas não poderiam ser colocadas em Expedited Removal. Então, elas poderiam ser indiciadas numa corte de imigração normal, e aí vai depender da possibilidade de cada um. Só que não tem nenhuma lei aberta nesse momento para pessoas nessa situação. São apenas as leis que nós já conhecemos e existem. Então, as saídas basicamente são casamento e that's it. Verdadeiro, tá? Casamento verdadeiro, tá? Pessoal, lembre-se, casamento, primeira instituição criada por Deus, é o casamento, entendeu? Deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe, juntará-se a sua mulher e serão uma só carne, entendeu? Então, vamos parar com esse negócio de armação aí, casamento tem que ser verdadeiro, falou? E o Marlon falou: entrei pelo Caicai há menos de 1 ano, não entrei com nenhum processo. Minha primeira corte é dezembro. Seria bom eu entrar com um asilo? Aí a gente teria que analisar o seu caso, né? Entrar com asilo, tipo assim, tipo assim, será que seria bom eu comprar uma Ferrari? Entendeu? Tem que analisar o caso para ver se eu consigo arcar com os custos da Ferrari, o pagamento, seguro, manutenção. Vocês sabem que a troca de óleo, por exemplo, de uma Ferrari é extremamente cara, né? Então, às vezes o cara está pensando só no pagamento do carro e não está pensando no fato que vai gastar 5, 6 mil dólares para trocar um óleo. Então, a mesma coisa acontece em imigração. Você tem que pensar, você tem que analisar, tem que olhar o caso individualmente. O meu conselho para você seria que você busque um advogado o mais rápido possível para poder analisar o seu caso especificamente, para poder te aconselhar dos seus direitos, te aconselhar das suas opções, das suas alternativas. E eu não sei, pessoal, mas eu já falei em outros vídeos no passado, é extremamente importante uma pessoa que entra nos Estados Unidos, assim que possível, ela consulte com um advogado de imigração. É um investimento que você faz no seu futuro, porque você pode estar abdicando de oportunidades, de benefícios, de direitos, quando você espera até a última hora para poder procurar um advogado de imigração. Além do fato de que muitos advogados, dependendo das circunstâncias, não pegam um caso na última hora. Eu, por exemplo, é muito raro eu pegar um caso que chega no meu escritório e a pessoa fala, olha, eu tenho uma corte daqui 1 semana. É muito raro isso acontecer, entendeu? Então, o meu conselho é busque um advogado de imigração o mais rápido possível. Qualquer coisa, tá aí o nosso telefone na tela que você pode ligar e pode marcar o seu apontamento, tá bom? Por hoje é isso. Por hoje é isso. Caraca, terminou. Ok, beleza, ó, vai deixar eu sair liberto aqui, tá bom. Então, pessoal, um abraço a todos, Deus abençoe todos, eu espero que tenha sido informativo. Bom ver aqui um pessoal que faz tempo que eu não converso. Muito obrigado. A gente vai estar fazendo essa live toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, a não ser que eu esteja em corte, né? Mas normalmente sexta-feira a gente não tem muita corte. Então, toda sexta-feira, 10 horas da manhã, a Cris vai estar me enchendo o saco a partir das 10 para as 10, que eu tenho que estar pronto para fazer a live. E a gente vai juntar as perguntas que vocês estão mandando aqui, as perguntas que a gente recebe durante a semana. Você pode também mandar suas perguntas entrando no website braclaw.com.br. E não esqueçam de baixar o nosso aplicativo, pessoal. A gente publica, eu pessoalmente publico muita matéria no aplicativo, além do pessoal que trabalha comigo também publica, mas eu publico muito no nosso aplicativo. Às vezes ontem eu publiquei uma matéria, eu estava dentro da corte, sentado esperando para ser chamado, e eu publiquei uma matéria no nosso aplicativo. Hoje de manhã eu publiquei mais uma matéria, que eu até nem vi aí pelas redes, que é sobre agentes do ICE estarem usando câmeras agora, né? Regulamentos foram publicados relacionados com o uso de câmeras.
Então, publiquei um artigo sobre isso hoje de manhã, e só o pessoal que tem o nosso aplicativo que vai ter acesso a esse material. Certo? E é super simples, você entra na loja do seu celular, você procura lá Braclaw, você baixa o aplicativo, ele não pesa muito, fica tudo no cloud, né? Na nuvem da Dilma, né? Que a Dilma não sabia como é que ficava esse negócio todo na nuvem. Pois é, procura um dia o vídeo da Dilma falando sobre a nuvem, o cloud, é uma benção pura. A Dilma, se eu fosse presidente do Brasil, se um dia eu virar presidente do Brasil, tá aqui a promessa para vocês, se eu virar presidente do Brasil, ok? Eu vou tombar a Dilma como patrimônio histórico, ok? E eu vou nomear ela como presidente honorária todo sábado à noite, tipo das 9 da noite até as 11 da noite. Então ela vai dar um discurso, vai ser a função dela, vai receber para isso. Todo sábado à noite, de 9 da noite até as 11 da noite, a Dilma vai fazer um discurso. Eu acho que vai ter mais sucesso do que os Trapalhões nos anos 90. Certamente. Eu acho que vai ser assim, uma diversão. Cortes, acabou Praça é Nossa, acabou essa galera toda. Vai ser Dilma ao vivo por 2 horas. Essa mulher, ela é melhor do que o Gordo e Magro. É um troço assim, fabuloso. Pra mim, a Dilma devia ser tombada, patrimônio histórico. Anyways, mas é isso aí, pessoal. Um abraço, Deus abençoe todos. Então, baixa o nosso aplicativo, lá você vai pegar todos os vídeos, você vai pegar todas as publicações, você vai pegar publicações que a gente faz durante a semana, que a gente não coloca em lugar nenhum. Você vai ter acesso à nossa newsletter, que sai a cada 2 semanas. Ali tem comentários, reportagens, informações, tem alertas, além do alerta, né? Ainda por cima tem essa do alerta, por exemplo, porque muitas vezes eu tô meio bizado e coisa, eu não publico necessariamente uma matéria, eu publico um artigo rápido que entra no seu celular como um alerta. Então, aonde você está, você já recebe o alerta. Ó, a Braclaw publicou alguma coisa, você pode entrar lá e ficar por cima do que está acontecendo. Falou? Um abraço a todos, Deus abençoe, um bom fim de semana. E, se Deus permitir, sexta-feira que vem, 10 horas da manhã, a gente está aqui para responder mais perguntas. Falou? Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Ah, esqueci, como é que faz? Assim, né? Coraçãozinho. Ó, funcionou. Agora vou fazer esse aqui, ó. Vamos ver se esse aqui funciona. Ó, funcionou.